graça e paz. Estamos aqui mais uma vez reunidos para juntos adorarmos e celebrarmos ao Senhor por mais um dia concedido a nós, mais uma semana, mais noites que o Senhor concedeu do nosso descanso e renovo para nossas almas. Eu gostaria de convidar você para que nós estivéssemos lendo no livro de Salmo 138, que diz assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos homens, dos deuses, a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, pois tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste e atentaste, fortalecendo a minha alma. Todos os reis da terra a ti louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo o conhece de longe. Andando eu no caminho da angústia, tu me revivificarás. Estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que concerne da tua benignidade, que é para sempre, e não desampararás as obras das tuas mãos. Este Salmo 138, para este momento da nossa adoração, nós aqui dizemos ao Senhor que nós louvaremos na presença de quem for. E às vezes nós mesmos criamos nossos próprios deuses. Muitas vezes nós mesmos somos os deuses. Então, aqui diz: na presença dos deuses, a ti eu cantarei louvores. Independente de onde quer que nós estejamos, nós devemos celebrar e adorar ao Senhor. Nós devemos manter a nossa fidelidade com Deus. Porque o Senhor, Ele se inclina para nos ouvir, para ouvir o nosso cântico, para ouvir tudo que sai da nossa boca, e os olhos do Senhor contemplam tudo aquilo que nós fazemos. Porque diz que a tua palavra é a verdade e está acima de todo nome. E também nos mostra que quando nós temos nossas dificuldades, nós clamamos ao Senhor e Ele escuta. Então quero dizer para mim e para você, não pense que durante todo este período que nós estamos passando, em breve vai encerrar e nós vamos reabrir a nossa igreja para juntos, congregados, celebrarmos ao Senhor, aqueles que puderem estar presentes. Não pense que o Senhor não tem visto, não tem contemplado e não tem se preocupado com as situações que eu e você temos vivido. Diz que Ele tem fortalecido a nossa alma. Que maravilha, que grande graça, que grande gozo do Senhor. E ainda diz que todos te louvarão quando ouvirem a palavra da tua boca. Através de nós, toda a terra se renderá ao Senhor e cantarão no seu caminho, na luz da sua palavra. Mesmo que o Senhor seja acima de tudo, porque o Senhor é o único que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, Ele olha para o humilde. O humilde não representa o pobre, não representa aquele que não tem condição nenhuma. Isso também é humildade, mas aqui ele está falando de caráter, aqui ele está falando de personalidade. Aqui ele nos mostra no versículo 6 que o Senhor, Ele é um ser supremo, mas olha para cada um de nós. Mas aquele que tem o coração soberbo, o Senhor não atenta. O Senhor o deixa distante, até que essa pessoa se renda e reconheça quão necessário é ser dependente de Deus. E este
capítulo do Salmo 138, eu quero trazer para a nossa adoração, eu quero trazer para que nós reconheçamos que precisamos estar humildes e sinceros na presença do nosso Senhor. O versículo diz aqui no 7, completando o versículo 3, quando eu andei na angústia, o Senhor me revivificou. Quando eu e você andamos ou passarmos em momentos angustiantes, o Senhor tem fortalecido a nossa mão e afastado de nós tudo aquilo que não provém dele. O versículo 8, para fechar, diz: o Senhor aperfeiçoará com a sua benignidade, porque o Senhor é para sempre e não despreza a obra das nossas mãos. Se você bem lembra, semana passada nós falamos sobre isso. Resplandecer a nossa luz diante dos homens através das nossas obras. Então aqui, fechando o versículo, ele diz: o Senhor tem guardado a nossa alma, fortalecido a nossa alma e nos aperfeiçoado com a sua benignidade. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Então que nós possamos fazer, como diz aqui no Salmo, no versículo 1, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença de quem for, a ti eu cantarei louvores. Louvado e exaltado é o teu santo nome, Senhor. Deus, nós queremos engrandecer o teu nome e dizer que nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem nos contemplado e esse salmo diz que o Senhor tem nos fortalecido, tem visto todas as nossas situações. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia que é infinita sobre nós, pelo teu perdão, Senhor, e que o Senhor venha nos ajudar a termos um coração humilde e que toda soberba possa cair por terra, Deus, e que nós possamos endireitar os nossos caminhos para que o Senhor venha, como diz este salmo, derramar a tua benignidade sobre nós, nos fortalecer e nos conduzir, e que a obra das nossas mãos possam louvar e engrandecer o teu santo nome. Aleluias, glórias ao Senhor. Vamos continuar celebrando ao Rei Jesus. Sabem cantar santo. O que é
Deus. casa é sua, Senhor. Nós entregamos ela para você. Você é bem-vindo a casa é sua, pode entrar, me esvazie de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir.
chegado o momento da oferta e nós vamos refletir no livro de Mateus, no capítulo 6, alguns versículos. E se você tiver a oportunidade e separar um tempinho para a sua devocional, que é necessário na vida do cristão, que você possa fazer as leituras sobre os ensinamentos de Jesus. A semana passada nós falamos sobre as palavras de Jesus e hoje nós vamos falar um pouquinho mais rapidamente, uma breve reflexão sobre este momento da oferta. No capítulo 6, o versículo 19 a 21 e depois o 33 e o 34, que diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e há ladrões que minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. E no 33 e 34, fechando, diz: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Aqui nesse livro, nesses trechos de Mateus, no capítulo 6, do 19 ao 34, são palavras de Jesus, onde Jesus vai falando sobre você não guardar o seu coração em tesouros, fala sobre o olho, fala sobre não servir a dois senhores, não se preocupar com as situações. Aí ele vem e vai falando das plantas, dos animais, desculpa, que o Senhor tem cuidado deles. Quem dirá de nós? O Senhor não cuidará. Aí então ele fala: olha, não precisa você juntar muita coisa nesta terra, porque com o tempo tudo se consome. E nós sabemos disso, né? Você compra uma geladeira hoje, daqui a um tempo você precisa comprar outra, um móvel, uma roupa, um calçado. Com o tempo se consome. O nosso coração não pode estar nessas coisas. O nosso coração tem que estar focado no céu, tem que estar focado em que a nossa alma esteja preparada para o dia que o Senhor virá. Mas o que isso tem a ver com a oferta? Tem a ver que às vezes nós deixamos de lado um pouco de contribuir, de pensarmos que já que não está acontecendo tal situação, não precisa. Se faz necessário, nós temos luz, mesmo que nós não estejamos usando, nós temos a luz, nós temos a água que tem sido cobrada. Nós temos outras coisas também que precisa da manutenção. E assim como na nossa casa se faz necessário ter uma condição, no templo também. Agora nós vamos nos preparar para a reabertura, temos algum material para comprar, temos algumas coisas para providenciar. Mas só que a igreja está pedindo dinheiro? Não. Deus não precisa do nosso dinheiro. O Senhor está dizendo: não coloque o seu coração em coisas. Se você puder ofertar, dar o seu dízimo, que faça isso com alegria, entendendo que nós primeiro temos que lembrar das coisas do Senhor, entendendo que nós temos que entender que tudo se faz necessário. Diz aqui: busque primeiro ao Senhor, se oferte, né? Dedique um tempo ao Senhor também, louve ao Senhor, né? Nós temos aqui pessoas que têm ofertado seu tempo, a sua entrega, para que este culto aconteça de uma forma que o Senhor se agrade e que eu e você seja alimentado espiritualmente, né? Não perca essa oportunidade de entender que isso também é uma oferta de tempo, é uma oferta de entrega. E se você tiver aí no seu coração o desejo de dar uma oferta, de
continuar com o seu compromisso de dizimar, tenha certeza que o Senhor honrará como tem honrado a obra das nossas mãos. E Ele diz: não vos inquietei pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã Ele vai dar conta, vai acontecer. Basta cada dia o seu mal. Nós temos que viver o hoje, não ter o nosso coração em coisas, nem em pessoas e nem seja lá o que for. Nós temos que ter um coração voluntário, uma mão que ajuda, uma mão que contribui, porque isso é louvável e agrada ao Senhor. E que o Senhor continue derramando sobre a sua casa saúde, derramando sobre a sua casa paz, derramando sobre você a virtude do Espírito, para que quando os nossos pés tentarem vacilar, nós lembramos que nós somos uma oferta ao Senhor, porque o Salmo diz: guardei a tua palavra para não pecar contra ti, para ser uma oferta agradável na tua presença, Senhor. Que o Senhor abençoe os nossos celeiros, que o Senhor nos ajude a manter a condição da nossa casa, da nossa vida, como diz estes versículos de Mateus. Que o Senhor mostra que nós temos sido cuidados por Ele. Que o Senhor possa abençoar o seu trabalho. Que o Senhor possa abrir portas para aqueles que ainda não se encontram empregados. Que o Senhor ajude-nos a manter e a suprir as necessidades, sim, da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Mas que nós não esqueçamos que nós também temos que ofertar e dizimar com alegria na casa do Senhor, para que haja mantimento, para que outras pessoas também sejam abençoadas, para que nós possamos também desfrutar do ambiente que é o local de adoração ao Senhor. Por isso, Deus, derrama, Senhor, bênção sobre medida na vida e na casa de cada um que assiste. Que os corações sejam voluntários e que tudo que seja feito seja para a honra, para a glória e para o louvor do Teu santo nome. Amém, amém e graças a Deus. Deus continue nos abençoando. Fique com Jesus. Graça e paz, igreja. Eu espero verdadeiramente que você já tenha sentido aí na sua casa a presença do Espírito Santo de Deus a falar ao seu coração no momento da adoração, a falar com você através do louvor, a falar em seu coração através aí do momento da oferta. E agora o momento da palavra. Eu quero compartilhar essa série, né? É a segunda mensagem dessa série sobre caráter cristão, né? E eu quero compartilhar com você, né, essa série sobre o caráter cristão, fruto do Espírito versus fruto da carne. Então, se você está ouvindo agora um barulho, foi minha gata aqui, que ela está muito agitada. Eu até tirei aí o carregador da extensão para não cair nada aqui no momento. Mas que nada tire a sua atenção, que nada tire a nossa atenção deste momento, dessa série, ministrada ao meu coração pelo Espírito Santo de Deus, sabe, igreja, porque já está mais do que na hora da gente começar a caminhar, uma caminhada mais firme na presença do Senhor, a começar a caminhar com maturidade. E maturidade significa caráter, e caráter significa caráter de Jesus Cristo. Então, esta mensagem ela vai falar e vai dar continuidade à mensagem do nosso primeiro domingo, né? O domingo aí da ceia. Então, abra a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5. Eu vou estar lendo com vocês Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Diz assim a palavra do nosso Deus: digo, porém, andai no Espírito e jamais
satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Eu quero orar com você neste momento. Senhor, Espírito Santo de Deus, neste momento, Pai, abre o entendimento, Senhor, da tua igreja, do teu filho e da tua filha, para compreender, Senhor, a profundidade que é a tua palavra, para compreender, Senhor, a profundidade que é estar diante de um texto desse. Nós, Senhor, não precisamos ficar preocupados com as leis aqui colocadas por Moisés, se nós cumprirmos, se os nossos atos, se as nossas atitudes cumprirem o fruto do Espírito. Aqui o apóstolo Paulo diz: contra o fruto do Espírito não há lei. Se nós cumprirmos, Senhor, a tua vontade, se nós andarmos segundo a tua vontade, Espírito Santo, não há lei que possa nos condenar. Então, Senhor, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento para essa tua palavra. Em teu nome que eu oro. Amém. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala que o fruto do Espírito, ele é oposto ao fruto da carne. E o apóstolo Paulo, em uma outra carta de sua autoria, Romanos, capítulo 7, versículo 19, ele fala assim: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então tem algo aqui que eu quero já de antemão, antes de entrar nos destaques dessa palavra, que são 3, de antemão eu quero dizer para você, filha do Senhor, filho do Altíssimo, sempre nós teremos dentro de nós essa luta do Espírito Santo de Deus contra a nossa carne. O apóstolo Paulo, em sua maturidade cristã, afirma, ele mesmo afirma, que a maior luta que ele tinha era com ele mesmo. E aí eu falo para você, igreja, a maior luta que você vai ter é com você mesmo. Quando você está trilhando e caminhando nos passos de Jesus Cristo, o homem, né, o nosso espírito interior que foi crucificado na cruz, o nosso velho homem, o apóstolo Paulo usa esse termo, velho homem, ele tenta ressuscitar, ele tenta tomar o controle, né? Enquanto nós com essa lei, a lei de Cristo fica militando e nós ficamos, será que a gente, né, continua, né, agindo conforme Cristo fala, ou se a gente toma as rédeas da situação? Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, a gente costuma repetir, ouvir: ah, eu sou crente, mas eu não sou trouxa. Não é verdade? Mas ser cristão, seguir os passos do Senhor, não é ser trouxa. Seguir os passos do Senhor é começar a ter uma caminhada segundo o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus
não age como o ser humano age. E eu afirmo isso para você, que o pecado que habita em nós, né, ele vai constantemente guerrear com o Espírito Santo que também habita em nós. E aqui eu quero destacar, né, quero trazer o primeiro destaque desta palavra, que é o seguinte: esforça-te para fortalecer o fruto do Espírito que habita em você. Então eu quero repetir: esforça-te, minha filha, meu filho, para fortalecer o fruto do Espírito que há em você. E aí eu quero destacar, a minha outra pregação eu falei sobre o amor, e agora eu quero falar sobre a alegria, que é o segundo fruto aqui do Espírito, né? Nesse tempo que a gente tem vivido, né, um tempo onde de pandemia, né, que ainda, né, nós estamos vivendo em crises, mas eu afirmo, ainda há sinais de alegria no nosso meio. Há sinais de alegria. E aí eu vou falar para você, mas aonde que há um sinal de alegria, pastora? Há vidas sendo geradas, mães, né, que estão esperando em seu ventre, né, uma criança. Isso é motivo de alegria. Nós, na nossa comunidade, nós temos aí, né, um exemplo que eu vou dar. Nossa irmã amada Andressa, ela está gerando ali o filho dela, o Arthur. Isso é motivo de alegria. E quantas mães, né, neste ano de 2020 aí está carregando no seu ventre uma criança, criança que simboliza o futuro, criança que simboliza a vida, a força da vida. E isso é motivo da gente se alegrar. Também há muitas pessoas que estão sendo curadas. E aí eu quero falar especificamente dessa pandemia do Covid. Se a gente for olhar, o número das pessoas que foram curadas são maiores do que as pessoas que morreram. E isso também é um motivo de alegria. E hoje, né? Hoje, domingo, se nós estamos vivos, se acordamos com saúde, se estamos em segurança no nosso lar, se estamos tendo a possibilidade de ser igreja, né? Através desse culto que a gente está fazendo, isso também é motivo de alegria. E aí eu falo para você, meu irmão e minha irmã, que quando a gente não desiste de caminhar com Cristo, aí eu afirmo, isso alegra ao Senhor. Em meio às dificuldades, em meio às lutas, quando a gente não desiste de caminhar com o Senhor, isso alegra o coração de Deus. E a palavra de Deus diz assim em Neemias, capítulo 8, versículo 10, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, para você que está aí, eu quero enfatizar isso no seu coração. Você que está passando um momento difícil na caminhada, seja no seu lar lutando contra uma enfermidade, seja no seu serviço, seja com alguém da sua família, a alegria que o Senhor tem porque você não desistiu deve ser o motivo da sua força. Eu falo como pastora de vocês. Eu sei que o Senhor se alegra quando os seus filhos e as suas filhas estão no caminho certo. Eu sei que Deus se alegra na minha vida porque eu estou fazendo a vontade dele. E eu saber que eu alegro o coração dele, do coração do nosso Deus, isso me dá força para continuar. Então, agrada o Senhor, alegre o coração do Senhor com a sua persistência em continuar no caminho do Senhor, em continuar conhecendo este Deus, esse Deus da vida, esse Deus que em meio ao caos traz alegria. E eu quero enfatizar para você que está aí me ouvindo no seu lar, que essa caminhada cristã, ela tem aí os seus percalços, né? Eu quero abrir aqui, eu vou ver se eu consigo abrir o livro de Mateus, Mateus capítulo 7.
versículo 13 e 14. Deixa eu ver. Mateus 7. E eu não deixei marcado. Mateus 7, 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele não nos engana. Ter maturidade, ter o caráter de Cristo, gera tempo e requer de nós que a gente deixe para trás o costume que nós tínhamos antes de conhecer a Jesus Cristo. Jesus, Ele é sincero quando fez o convite para com você. Ele fala hoje para você: entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos que acertam com ela. Então Jesus Cristo, ele quando faz o convite da graça da salvação, dessa graça aí preveniente, dessa graça justificadora, dessa graça santificadora, quando ele faz o convite para você, vem caminhar comigo, ele fala assim: contudo a porta é estreita que leva à salvação. Então não é fácil encontrar motivos de alegria quando a gente está aí há um bom tempo caminhando. E se nós estamos há um bom tempo caminhando com o Senhor, se faz necessário que eu e você manifestemos nas nossas ações, na nossa fala, nas nossas atitudes, o caráter de Jesus Cristo. A maturidade que a caminhada com o Espírito Santo de Deus tem que trazer para nós. Eu não acredito, igreja, num evangelho que não traga transformação. Se ainda não há uma transformação visível em nós, é porque o evangelho ainda não chegou no nosso coração a ponto de nos transformar. Está aqui na nossa mente, mas não desceu para o nosso coração, não desceu para o nosso espírito, porque o evangelho é mudança de vida. E aí, eu falo para você, não é fácil, mas é possível. E aí, quando eu falei aqui sobre graça preveniente, graça justificadora e graça santificadora, isso daí é um termo que nós usamos aqui dentro na doutrina wesleyana. Graça é favor imerecido, é a salvação que a gente recebe com a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O que é graça preveniente? É aquela graça, Jesus Cristo morreu na cruz. Então sobre toda a humanidade está essa graça de prevenir, preveniente. Toda a humanidade está debaixo dessa graça. Só aqueles que aceitam a Jesus Cristo têm a graça, né? Tem a salvação, tem a graça justificadora, aquela que nos justifica e que nos purifica dos nossos pecados. E aí o Wesley, ele dá um salto na sua caminhada, no seu pensamento para com as coisas do Senhor. Ele fala que a salvação tem que gerar em nós a santidade. Porque a palavra de Deus é clara, sem santidade a gente não vai ver o Senhor. E nós precisamos, né, ter essa em nós, na nossa casa, na nossa conduta, né, caminho e sinais de santificação. O Evangelho, ele nos santifica. O Evangelho, ele nos separa do que se refere às coisas do mundo, a gente deixa para trás e passamos a caminhar com Jesus Cristo. Então, esforça-te para que a alegria não se aparta da sua vida. Em momentos difíceis como a gente passa na nossa caminhada com Jesus Cristo, na nossa caminhada como família, como igreja, tem situações que nos calam, que nos entristecem, mas não permita que isso chegue aí no seu coração e te traga uma depressão, uma tristeza profunda. Vai diante do Senhor, se esforça, não permita que a alegria seja roubada de ti. Sabe,
Momentos de tristeza, momentos de luto, momentos de perda, traumas a gente vai ter na vida. Mas a gente tem que buscar algo melhor, algo que nos dá esperança, que nem o profeta Jeremias fala. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E o segundo destaque que eu quero falar com você hoje, neste domingo, é que você lute. Lute mesmo para banir, para anular, para matar o fruto da carne. E aí eu quero destacar esses 3 trios. Na minha antiga pregação eu falei de 2 frutos da carne, né? Que são aí os sinais, que era prostituição e impureza. E essa noite eu quero falar sobre lascívia, idolatria e feitiçaria. E eles são diferentes entre si. Esses 3 sinais da carne, esse trio, eles são diferentes entre si. Lascívia, se você for lá pegar o seu celular agora, enquanto você está vendo aí a mensagem da pastora, e colocar no Google lascívia, você vai sobressaltar o significado de sensualidade exagerada. A lascívia, ela é um passo atrás, ela está um passo atrás da luxúria, que é o desejo sexual intenso, que é desejar, é como se fosse um vício, como você não vivesse sem, e aí você não importa como você vai conseguir satisfazer esse desejo, se seja de aquela forma, como disse, seja de uma forma impura, né? Como o fruto que eu falei anteriormente na pregação. E na nossa sociedade de hoje é estimulado, principalmente em nós mulheres, essa questão de sensualizar. Ah, se você não for sensual, você não vai conseguir um namorado, ele vai preferir aquela outra que se veste dessa maneira, que se porta dessa maneira, que corta o cabelo dessa maneira. Então você precisa ser muito sensual. Teve uma época, eu estava no ensino fundamental e o menino falou assim: nossa, você anda que nem um robô, você não rebola, você não é sensual. Você imagine. Olha o que estava colocando, né? Quer dizer que ele estava reparando muito em mim para saber se eu rebolava ou se eu não rebolava. E essa sensualidade, ela é exagerada. Quando ela é exagerada, isso se chama lascívia, fruto da carne, sinais da carne. O Senhor não nos chamou, mulheres, para sermos sensuais. O Senhor chamou a gente para ser mulheres. Isso não quer dizer ser sensual. Nós não precisamos mudar a nossa natureza para chamar a atenção de homem nenhum, para segurar o nosso marido. O nosso marido, vocês casadas, vocês seguram o marido de vocês na oração, é no joelho, é não sendo impura, é não se contaminando. O amor e o desejo puro da parte do Senhor, ele brota quando a gente anda, né? E a gente pratica as coisas do Senhor, não as coisas do mundo. Quer dizer assim, na igreja, eu sou uma mulher de Deus, fora, dentro de casa, com o meu namorado ou com o meu marido, eu sou, perdão da palavra, a puta. Isso tem que ser repreendido do nosso meio. Depois a gente não sabe por que os casamentos são desfeitos. Porque a gente também estimula no homem, né, que ele só deve, que a mulher que é boa é a mulher sensual. Pergunta aí pro seu namorado, pro seu esposo, o que eles pensam desse tipo de mulher. Você já vai saber a resposta. Mas essa questão de sensualizar é muito estimulado, inclusive as nossas meninas, né? As nossas adolescentes, que não está ainda no momento, mas isso é estimulado nela. Você precisa fazer isso para você ter um namoradinho, senão você nunca vai ter, vai ficar para titia. A gente precisa banir isso do nosso meio. Uma outra coisa que eu quero enfatizar aqui, né, é sobre idolatria. Eu falei que eu ia falar sobre lascívia, idolatria e feitiçaria. Idolatria. E nós, como evangélicos, a gente costuma
a entender que idolatria é somente adorar uma imagem de um santo ou de uma santa. Mas já que eu não estou falando aqui para quem não é cristão, né? Não sei se você ainda se decidiu para Jesus Cristo, mas eu quero colocar algo muito particular nosso, evangélico e protestante. Sabe o que é idolatria para nós? Idolatria é colocar em primeiro lugar outras coisas do que a Deus. Isso é idolatria. Quando você coloca em primeiro lugar o seu sonho, o seu desejo, a sua vontade, o seu esposo, o seu filho, a sua filha, e não faz aquilo que Deus quer que você faça, isso é idolatria. A palavra de Deus, Jesus fala, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, quando a gente coloca outras coisas, nós mesmos, em primeiro lugar, e não o Senhor, a gente está cometendo aí o pecado da idolatria. Às vezes a gente condena muito, né, a pessoa que tem uma outra fé, que tem aí como ato de fé a adoração de alguma imagem de escultura, mas a gente não olha para nós e vemos que nós mesmos cometemos idolatria quando tiramos Deus da prioridade, do centro das nossas vidas. E isso também é idolatria. E aí a última coisa que eu quero enfatizar desse terceiro tópico é falar sobre feitiçaria. E aí eu fui colocar lá no Google feitiçaria, porque a gente confunde muito o que é feitiçaria, né? E a gente acha que feiticeiro somente é aquele que está na outra religião que não é cristã. Mas feitiçaria é um ritual que é feito, que traz aquilo que a gente deseja. E é muito comum no nosso meio, tá? E eu falo como pastora e como conhecedora. No meio cristão, no meio evangélico, feitiçarias para amarração de namorado, de marido, para destruir relacionamento de um ex-namorado, de um ex-marido. Aí a pessoa se diz cristão, vai na igreja, mas também vai lá e faz esse tipo de ritual. Tanto é, igreja, tanto é que isso é comum, que na época do apóstolo Paulo também era comum. Você acha que o apóstolo Paulo ia falar sobre feitiçaria para a igreja de Gálatas se isso não tivesse acontecendo no meio deles? Às vezes a gente quer o caminho mais fácil. O caminho mais fácil é ir lá, né? Já que eu quero conquistar um cargo, um posicionamento e esse meu Deus não dá, então eu vou lá, vou fazer aí um trabalho para conseguir aquilo que eu quero. Isso acontecia lá na igreja do apóstolo Paulo em Gálatas, e isso acontece também no nosso meio. Então, essa carta nos alerta que se a gente andar segundo a carne, a gente vai fazer mesmo feitiçaria, a gente vai mesmo praticar idolatria, a gente vai ser mesmo uma mulher, né, lascívia, com lascívia, uma mulher sensualizada, um homem que só se interessa e busca esse tipo de mulher. Por quê? Porque o nosso coração está cheio de carne, está cheio das obras da carne. E aí, eu quero falar para você, igreja, caminhar com Cristo. O caminho é árduo, que leva à salvação. Quando a gente aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, a gente adquire a salvação que vem pela graça. Mas a igreja metodista não fala que a gente fica com essa graça, com essa salvação e a gente pode cometer as obras da carne. Pelo contrário, a igreja metodista fala, olha, você vai ser salvo, mas você pode aí perder a sua salvação se você continuar praticando as obras da carne. Então a gente precisa banir, anular, matar esses hábitos, né? Esse ímpeto que está dentro de nós, esse desejo que quer nos dominar, que nos leva, né, a se prostituir, que nos leva a cometer impurezas, que nos leva à lascívia, que nos leva à idolatria, que nos leva à feitiçaria.
O Senhor, Ele quer nos dar vida. Ele quer que a gente ande com o Espírito Santo de Deus, ande de uma forma diferente. E aí eu quero concluir essa palavra nesse terceiro tópico, que é para você se autoexaminar, ver se ainda dentro de você, dentro do seu coração, há essas características das obras da carne aqui descritas em Gálatas a partir do versículo 16. Ver se essas características estão aí vivas dentro de você. Se dentro de você há lascívia, se dentro de você há idolatria, se dentro de você há feitiçaria, se dentro de você há prostituição, há impureza. E eu falo para você, esforça-te para deixar de ter essas atitudes e investe mais no seu relacionamento com o Senhor, em fortalecer o fruto do Espírito, do amor e da alegria. A palavra de Deus diz que o reino de Deus, ele é pegado à força. Como assim? Eu obrigo a outra pessoa a aceitar Jesus Cristo à força? Não. O reino de Deus é conquistado à força dentro de nós. Porque dentro de nós, as obras da carne querem falar mais alto. Às vezes você quer cometer uma vingança contra alguém, você vai lá e faz um trabalho de feitiçaria contra a pessoa só porque você está com raiva dela. Só porque ela não fez aquilo que você queria que ela fizesse. Às vezes, para você conquistar ou reconquistar, né, o seu marido, o seu namorado, a sua namorada, né, a sua esposa, você usa de sensualidade, de espírito de prostituição. Deus não quer isso. Vai buscar aquilo que é seu no joelho, na oração, com honestidade, com pureza. E aí eu quero terminar, falar que Deus, Ele é contigo. Que o Espírito Santo, ao ver a tua vontade de mudar, quando o Espírito Santo vê em você a vontade de mudar, Ele vai te ajudar a vencer as obras da carne, fortalecendo em você o fruto do Espírito. Então não desista de estar na presença do nosso Deus. Sabe, o reino de Deus, eu quero afirmar e reafirmar e falar novamente. É conquistado à força. A gente precisa deixar que a graça de Jesus Cristo que nos alcançou venha nos santificar, venha nos fortalecer. Eu quero orar por você neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, que nós possamos conseguir vencer, Senhor, as obras da carne, que nós possamos, Senhor, querer mais, quanto mais perto de Ti, Senhor, mais a gente vê que nós somos pecadores e pecadoras, mais a gente vê que nós carecemos da Tua graça e da Tua misericórdia, mas nós queremos agradar o Teu coração, porque assim nós seremos purificados, nós seremos purificadas. Nos purifica ao Espírito Santo de Deus e nós possamos entender qual é a Tua vontade e obedecer a Ti. É em Teu santo nome que eu oro. Amém. Igreja, eu verdadeiramente espero que essa mensagem que o Espírito Santo de Deus tenha ministrado ao seu coração. E eu vou fazer a oração final, vou fazer a nossa oração do Pai Nosso. Eu quero abençoar a sua vida, abençoar a sua semana. Então, vamos fazer essa oração final comigo? Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença, agora nós vamos, ó Deus, terminar este culto online, essa formalidade. Mas, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar, nos dar uma semana, Senhor, diante da Tua presença. Nos proteger, Senhor, com o Teu Santo Espírito, acampando Seus anjos, Senhor, ao redor de nós, da nossa família. Senhor, protege e guarda, Senhor, a Tua filha, o Teu filho, Senhor, neste momento. A Deus, nos dê uma semana abençoada na Tua presença. E que possamos, Senhor, querer do fundo do nosso coração, buscar a Ti, Espírito Santo de Deus. É o Senhor que nos dá discernimento, que nos abre o entendimento para as coisas do alto, como diz o apóstolo Paulo. Que nós possamos trazer a nossa mente cativa a Ti, Senhor Jesus Cristo. Possamos pensar aquilo que é bom, que é agradável, que não fira nem a nós, nem as outras pessoas. Ó Deus, abre portas de emprego, venha curar os Teus filhos, as Tuas filhas que têm passado pelo vale da enfermidade, e
Esteja, Senhor, aí com os médicos, com as enfermeiras, com as médicas, os enfermeiros, auxiliares, os técnicos de enfermagem, Senhor, os policiais, os bombeiros, Senhor, aquele que cuida limpando a nossa cidade, todo servidor público, que o Senhor possa estar, Deus, agindo, Pai, em nosso meio, na nossa missão, é que eu te peço. E eu quero encerrar, Senhor, este culto, oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Recebamos a bênção, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e nela permaneça. Amém? Até o nosso próximo encontro, igreja. Não deixe de curtir nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que forem postados aqui. Clica no card que está aparecendo aí em cima e vai lá dar uma olhada nos nossos podcasts dos jovens e podcast da reunião de oração. Fique com Deus e até o nosso próximo domingo.